Um mar de sacos plásticos, garrafas PET, capacete, até carrinho de bebê. Tudo misturado numa enxurrada de lixo que transbordou do rio Tietê e invadiu a cidade de Salto, no interior de São Paulo, esta semana. De onde veio esse lixo todo? E por que ele apareceu justamente ali nos arredores de Salto? Isso já foi muito bonito. Hoje o rio está morto aqui. Foi com estas cenas impressionantes que o maior rio do estado de São Paulo marcou o noticiário esta semana. O famoso Tietê virou uma avalanche de lixo e invadiu a cidade de Salto, a 100 quilômetros da capital. Olhando as imagens com atenção, a gente encontra de tudo, menos água. As rodas de um carrinho de bebê, pedaços de isopor, muitas garrafas PET e muitas bolinhas de plástico. Percorrendo o rio, não é difícil encontrar muitos outros objetos que não deveriam estar ali. Ainda em São Paulo, esse sofá só está esperando o Tietê encher de novo para seguir caminho. Perto de Salto, onde o problema aconteceu, 3 usinas controlam a vazão do Tietê. Na estiagem, as comportas ficam fechadas e o lixo do Tietê trazido pela água vai se acumulando. A lixarada que invadiu Salto veio desta usina, a de Rasgão. A comporta que fica segurando o lixo durante meses é esta aqui. Por causa do enorme volume de chuva, precisou ser aberta no último domingo e o lixo desceu de uma vez. E não é de hoje que Salto sofre com a poluição do Tietê. 40 toneladas de peixes mortos em 2015. Uma invasão de lodo também em 2015. E de espuma no ano passado. Em 5 anos, 200 toneladas de objetos foram recolhidas em Salto. Um presente desagradável que nós recebemos, né, das cidades que nos antecedem, uma conta que não é nossa, né? É falta de educação a respeito. Esse resíduo sólido, né, os plásticos, a geladeira, ele chega no rio com as enchentes, que vem de ocupações irregulares e da falta de coleta de lixo em todos os nossos municípios. O índice de coleta de material reciclável nas 34 cidades da região metropolitana de São Paulo ainda é muito baixo. As garrafas PET e outros materiais recicláveis não podem mais ser reaproveitados porque foram contaminados. O que os coletores de Salto recolhem vai para o aterro municipal. Mas o que fica pelo caminho, preso nas margens, acaba sendo retirado por moradores ribeirinhos. Um levantamento da SOS Mata Atlântica mostra que o Tietê recebe por dia quase 600 toneladas de esgoto e lixo. Nós estamos matando o rio todo dia ao longo de décadas. Nossa equipe gravou esta semana novas imagens da usina de Rasgão, a que abriu a comporta. A gente vê mais lixo se acumulando para descer a qualquer momento. Seca em São Paulo. A falta de chuva na maior cidade do país deixou muitas represas em níveis críticos, com aparência de deserto. Nossas equipes conseguiram entrar a pé em áreas que nessa época do ano deveriam estar cobertas de água. Será que esse sufoco tem saída? Barragem do Sistema Cantareira em janeiro de 2010. E agora, julho de 2014. A gente só via antes a pontinha do paredão. E agora ele está totalmente aparente. O paredão tem 14 metros de altura. Está desse jeito desde o começo do ano. Todas as pedras que antes também estavam cobertas pela água, agora a gente consegue ver todas elas. Tem uma enorme faixa de terra até chegar à represa. É assim que estão muitas represas de São Paulo. Do alto dá para ver os reservatórios no vermelho. O chão está tão seco, mas tão seco, que fica difícil da gente caminhar aqui, se equilibrar. Primeira vez que eu tô vendo. Nunca tinha visto isso daqui desse jeito. Só nas reportagens do Nordeste. Até quando vai ter água nas torneiras da Grande São Paulo? No fim de março, nossas equipes registraram a situação na maior represa do Cantareira. Agora nós voltamos nos mesmos pontos para fazer uma comparação. 4 meses atrás, encontramos esse pier encalhado. E agora, o que mudou?
Agora a faixa de terra está bem maior. O vão que se formou aqui no chão é tão profundo que dá para colocar a mão aqui, ó. A represa do Cantareira, que está seca em muitos pontos, é uma das que abastecem a casa da Amanda. Ela diz que à noite a água vai acabando. Nesta madrugada, Amanda relatou. 00:35. Abrindo toda a torneira, vocês podem ver que é isso que sai de água. Volta depois das 6 horas da manhã. E toda noite assim? Todas as noites. Não tem água. A empresa de saneamento de São Paulo diz que as represas estão assim porque não choveu o suficiente. Agora a gente vai mostrar o quanto precisaria chover para que a condição da represa melhorasse muito. Então a gente vai simular uma chuva, um volume grande. A gente precisaria de cerca de 2.000 milímetros de chuva para encher o volume útil do reservatório. Só para ter uma ideia, aquelas chuvas de verão que dão enchentes, que chove muito num dia, elas têm cerca de 100 milímetros. E a gente teria que ter 2 anos bons de chuva, 3 anos bons de chuva. A curto prazo só tem uma solução, é economizar água, economizar água, economizar água. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda?